Em 10 meses, ele traduziu todo o Novo Testamento. Aí ele dá acesso à Bíblia, à leitura das Escrituras ao povo. O povo começa agora a ler a Bíblia no seu próprio idioma. Agora o que acontece? Lutero dá aquilo que eles queriam, aquilo que eles lutavam, aquilo que eles almejavam, que era o acesso às Escrituras. E não apenas nas línguas originais, mas na sua própria língua. Agora imagine, irmãos, o que isso causou. Imagine o que isso foi na Alemanha. Irmãos, o trono de Satanás foi desmoralizado. O trono do diabo, ele caiu, ele foi totalmente destronado na Europa, na Idade Média, quando Deus levantou um monge, um homem medroso, um homem que tinha medo de Deus, um homem que tinha pavor de Deus, mas Deus tinha o coração desse homem na mão dele. Porque nesse período, irmãos, Lutero não estava pregando, não estava num púlpito, não estava numa igreja, não, ele estava no castelo. Ele estava confinado e escrevendo. E como ele diz, olha, eu não fiz nada. A palavra de Deus que foi fazendo. A palavra de Deus que foi trabalhando. A palavra de Deus que foi se expandindo. Ele diz, eu não fiz nada. Quem fez foi a palavra de Deus. Depois ele fala e escreve, ainda em 1520, sobre o do cativeiro da Babilônia, da igreja, onde ele ataca a doutrina sacramental da igreja católica, propondo uma visão mais simples e acessível da fé em Cristo. Depois ele escreve, ainda em 1520, da liberdade de Cristo, onde ele aborda a relação entre fé e as obras. E aí Lutero diz que ou seja, a salvação é pela fé somente, mas as obras é a expressão dessa fé. Embora que Lutero ensinou a salvação pela fé, não mediante as obras, mas Lutero ensinou que as obras é uma expressão da nossa fé. As obras, elas expressam a nossa fé. Lutero foi chamado para se retratar e renunciar às suas ideias. De Worms, que era uma assembleia que era liderada pelo imperador, se retratar com a igreja e renunciar às suas ideias. Agora, uma coisa interessante, que quando foram perguntar para Lutero sobre os seus escritos, colocaram outros escritos que não eram de Lutero, porque eles queriam condenar Lutero de tudo quanto é jeito. Então perguntaram, Lutero, você afirma que esses escritos são seus? Lutero olhou e disse, 6 deles são meus, ou seja, o resto não era. Lutero, ele não renuncia às suas ideias, porque ele estava preso, a consciência dele estava preso pelas escrituras, e que não era sadio, não era louvável ir contra a própria consciência, a não ser que se alguém provasse pelas escrituras que ele estava errado. Mas como não houve nenhuma prova pelas escrituras, e aí Lutero, quando ele termina a frase dele, não renunciando, ele diz o quê? E que Deus, ele tenha do quê? Misericórdia. Ou seja, Lutero estava dizendo assim, eu agora estou na mão de Deus, eu estou agora praticando esta fé que eu estou pregando. Eu estou descansando em Deus. Isso é porque um homem como esse, Lutero, lutou por essa fé, para que essa fé chegasse até nós. Porque os princípios da fé são os mesmos. Podemos ter um entendimento diferente da fé, do funcionamento da fé, mas os princípios estão lá. Crer com o coração, a nossa confissão. Amém? Amém? Então nós não estamos distantes. Por quê? Porque o princípio está lá. O retorno às escrituras. As escrituras como padrão teológico, doutrinário. As escrituras como moldando a nossa vida. O andar pela fé. O andar
justamente da reforma protestante. Ele não podia conhecer a Deus, mas Deus conhecia Lutero. Essa é a diferença. Talvez nós não conhecemos a Deus como nós devemos conhecer, mas Ele nos conhece. E Ele não depende do teu conhecimento dEle, pelo conhecimento que Ele tem sobre nós. E aí Ele vai usar pessoas comuns, Ele vai usar pessoas que totalmente desvalidam. Deus tem o poder de pegar o impuro. Deus tem o poder de pegar aquele que a sociedade desprezou e de levantar no meio dessa sociedade para anunciar a sua glória, para proclamar o seu reino.